Fala aí, torcedor do nosso canal, trazendo mais um vídeo aqui pra gente reagir. Dessa vez trazendo aí o Zinho, o Zé Elias, falando aí sobre o duelo entre Fluminense e Al Hilal, vale vaga na semifinal do Mundial de Clubes. Os comentaristas debateram aí como deve ser a postura do Fluminense nessa partida, pessoal. Dê a sua opinião, deixa nos comentários aí o que você acha, qual deve ser a postura, é partir para cima desde o início, é ter cautela, qual formação, mantém o 3-5-2 ou volta para a formação anterior. E aí, deixa nos comentários aí a sua opinião e também o seu palpite. Antes de soltar o debate para a gente reagir aqui no nosso canal, quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor você encontra aqui no nosso canal Galego77. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Fluminense. É do Orlando, trazendo as informações do Fluminense. Pedro, você chegou nessa zoeira aqui. É o Bitoca, é o Bitoca. Abraço pra você, Pedro. Tá trabalhando pouco, Pedro. Tá no sol, que beleza. Felipe, um abração pra você. Rapaz, eu fico preocupado às vezes, porque eu já ouvi essa piada do Zé de manhã, no antigo Futebol na Veia, no antigo F90, no F-Show, no antigo, aquele SPFC, agora é o Equipe E, muda 55 programas e o Zé continua com a mesma piada, em defesa do Bini, mas eu tenho certeza que o Zé vai mudar as piadas. É que funciona. Uma piada com que o Bini. parece também, cara, tempo aqui, ó. Olha, não sei não, mas você é bom de piada, né? Uma piada que também parece o tempo, cara. A gente está aqui na porta do hotel que servirá de concentração para o Fluminense em Orlando. Eu já peguei um sol de 35 graus como esse agora mais cedo. Eu já peguei um temporal, uma tempestade, quando a gente entrava aqui ao vivo para o Sport Center da tarde. Agora volta aquele sol de rachar, um calor danado. A gente não consegue nem prever qual vai ser a temperatura. Quer dizer, a temperatura vai ser alta, vai estar calor. A gente não sabe se vai estar chovendo ou se vai estar sol no horário do jogo da próxima sexta-feira, depois de amanhã, mas agora passando as informações atualizando. O Fluminense pousou, tem coisa de 10 minutos aqui em Orlando, atrasou um pouquinho o voo de Charlotte para cá, mas pousou, tem coisa de 10 minutos aqui no Aeroporto Internacional de Orlando. É perto desse hotel aqui, de onde a gente fala, da região aqui que vai receber o Fluminense nos próximos dias, nesse aguardadíssimo confronto agora contra o Al Hilal. O Fluminense venceu a Inter de Milão em Charlotte, treinou por lá ontem e hoje, decolou aqui para Orlando. Amanhã faz seu último treinamento aqui em Orlando e joga na sexta-feira contra o Hilal, aqui também em Orlando, quartas de final. Por enquanto, ainda muito mistério é saber o que o técnico Renato Gaúcho vai preparar para a sua linha defensiva. Cada jogo uma estratégia. Teve bola, posse de bola contra o Borussia, teve o resultado ali que teve que correr atrás contra o Sun, teve uma marcha um pouco mais lenta contra o Mamelodi, depois teve uma retranca um pouco mais, podemos chamar assim, um time mais fechado, não apenas uma retranca, mas um time bem montado, bem fechado, se posicionando para fechar os espaços e sair, aproveitando o contra-ataque contra a Inter de Milão. E agora, imagino eu também um time bem postado para se defender contra o Hilal, mas ainda a definir quais serão os nomes dessa linha defensiva. A gente está vendo imagens do treinamento do Fluminense. Hoje, todos os jogadores em campo. O técnico Renato Gaúcho não exatamente esboçou o time que vai enfrentar o Hilal de início na próxima sexta-feira, mas já fez alguns trabalhos táticos em campo, reduzido. Amanhã, sim, deve levar a campo aquela que deve ser a equipe inicial para o confronto da próxima sexta-feira. Dúvida na linha defensiva, Felipe René, lateral esquerdo, figura fundamental ali para a linha defensiva, está suspenso por questões de cartões amarelos, 2 cartões amarelos, o pessoal pode reclamar, é pouco, é muito, mas René suspenso para a partida de sexta-feira. Então, Renato quebrando a cabeça, vai de Fuentes por ali, vai de 3 zagueiros, improvisa alguém, bota o Canóbio um pouco mais à frente, recompõe lado esquerdo com certa atenção, porque a linha direita de ataque do Al Hilal é muito perigosa. Então, esse é o panorama por aqui de uma Orlando que com agora muito quente, muito sol. Daqui a meia hora a gente não sabe, o vento começa a bater, chegam as nuvens, pode chover, mas uma coisa é certa, a gente segue por aqui nessa cobertura para o Mundial de Clubes. Felipe, só uma informação para quem ficar ligado aí dentro do nosso Equipe F, caso ainda dê tempo, o Fluminense está chegando aqui já já, talvez a gente tenha uma participação especial, uma entrevista aqui dentro do Mundo F, se ainda der tempo. Sem dúvida. Pedro continua conosco. Vamos falar desse tema Fluminense. Há também toda essa ideia do que pode acontecer com o Fluminense. É um jogo que o Al Hilal vem grandão, mas vem cansado, né? Foi uma batalha contra o Manchester City. Zinho, vamos lá. Viu quanto... Desculpa, vou... Vai nessa. Zinho, e o Pedro sim. Conosco. Você viu quanto eles ganharam pela $1 milhão, partida? né? $1 milhão. Cada jogador? É. Acho que quase 3 milhões de reais pela partida. Imagina ganhar outra.
Mas acho que esse não é o Aquela problema lá, não, vontade, hein? Lá não tá muito não, esse mas eu tô. problema, não. Mas resolvido quando eles foram pra lá, não, sim, tá mas bem eu tô resolvido. falando, ele falou que tá cansado. Não, tô cansado. Já pensou o shake? Não, mas ele também falou que Milhões. tá chegando grandão, e realmente eliminou uma potência. O Fluminense também eliminou o vice-campeão Do ex-treinador, né? europeu. Mas, assim, o Manchester, né, com o Guardiola, com todos os jogadores ali que são muito nome no futebol europeu, não fez uma grande campanha, né, desse ano, a equipe do Manchester, mas foi um feito enorme. E, assim, jogando bola, né? Não foi só se defendendo. Claro que a posse de bola maior foi do Manchester, jogou ali, né, encurralou, mas quando teve a oportunidade de sair para o jogo, de ir para o jogo, criou. Não é à toa que fez 4 gols. Então, assim, é osso, é jogo muito difícil, duro contra o Al Hilal, não vai ser fácil, não. Acho que esse cansaço aí, os jogadores vão se recuperar, porque é um momento muito importante para ambas as equipes, né? Estão nas quartas de final, podendo ir para uma grande semifinal, assim, não tem cansaço nessa hora. Eu acho, inclusive no papel, o time do Al Hilal melhor que o do Fluminense. É um time muito, não só porque é muito caro, quando você contrata um jogador de futebol saudita, você tem que pagar para ele mais do que ele receberia para jogar na Europa. Mas ali você tem laterais fortes, Cancelo e Lodi, você tem o Koulibaly, você tem o Milinkovic-Savic, você tem o Marcos Leonardo, você tem o Malcom, você tem alguns jogadores que seriam titulares no Fluminense com certa tranquilidade. E um treinador que, como todo bom treinador italiano, e é uma escola de mestres do futebol, começou a organizar o time de trás para frente, e você viu o time posicionado contra o City, é uma aula de como se defender, fechando os espaços por dentro, contra-ataque, como disse o Zinho, muito rápido, muito bem executado, jogador vem para um lado e passa o Real Madrid, hein? Primeiro jogo 1-1. Assim, então, é um time realmente forte. As pessoas às vezes se apegam Al Hilal, time saudita. Eu acho a missão do Fluminense mais complicada que a do Palmeiras. Acho as duas difíceis. Acho que os dois adversários dos brasileiros têm mais chances que os brasileiros de se classificarem, dado o percentual pré-jogo ser muito parecido, mas eu acho que, na minha opinião, eles são um pouco melhores que os seus adversários. Só que o Al Hilal parece, se ele repetiu o que tem feito no Mundial, mais consistente até que o Fluminense. E a terceira questão, que essa eu acho que não vai pesar. O Renato falou numa das entrevistas, e eu entendi plenamente, que quando você enfrenta um europeu, o time se mobiliza. É mais fácil o jogador se engajar taticamente. Por isso jogou muito bem contra o Dortmund, não foi tão bem contra o Sam. Contra o Sandal Mamelodi, foi um jogo apenas razoável, e cresceu muito contra a Inter. Agora, como vale a vaga, eu acho que não tem mais essa questão de ser europeu e não ser europeu, mas o Fluminense vai ter que fazer um jogo pelo menos do nível que fez contra o Inter de Milão para se classificar. E as soluções, que eram soluções muito bem pensadas contra o Inter de Milão, 3 zagueiros para marcar a dupla de atacante, fechar os lados do campo por onde a Inter ataca com bastante força, né, com Dumfries e com Di Marco, não são soluções para o jogo contra o Al Hilal. Então talvez o Renato tenha que mudar o jeito de jogar. Se ele utilizar o mesmo jeito de jogar, acho que o jogo fica um pouco mais travado, um pouco mais truncado, o jogo um pouco mais amarrado, bem diferente do que eu acredito que vai ser, por exemplo, o jogo do Bayern de Munique contra o jogo do PSG, que acho que vai ser um jogo mais de agressividade, vai ser um jogo de muito mais cautela. A estratégia do Renato, né? Vai entregar a bola para o Al Hilal e a gente se defende, ou... Porque nesses casos também, e aí não é nem questão de falta de humildade, não é isso, né? Pelo amor de Deus. É entender o que você vai enfrentar. E aí você tem que, às vezes, esquecer, Al Hilal é árabe. Não, Al Hilal é um time europeu, com jogadores que já passaram por grandes times, né, da Europa, poderiam estar jogando até agora, mas que receberam uma oferta que não tem jeito. O próprio De Bruyne falou que se ele tivesse ido para o mundo árabe, ele teria ganho 3 vezes mais tudo aquilo que ele já tinha recebido no futebol na carreira. Então, é muito dinheiro. Só que aí tem um treinador que acabou de chegar e que conseguiu rapidamente colocar a sua especialmente a parte defensiva. Você consegue ver contra o Real Madrid, linhas de 4, linhas de 5 defensivas, esperando contra-ataque, jogando com a bola nos pés, joga também. Contra o Manchester City também, uma defesa bem compacta, mas quando tinha que sair para o jogo,
jogaram, não abriram mão de jogar, qual vai ser a estratégia do Fluminense. Aí aquela coisa, não vou partir para cima, peraí, preciso entender com quem eu vou jogar, características dos jogadores. Às vezes não. Partir para cima é o que o Simone Zogby quer. Mais quer, é o que ele mais deseja. Vem para cima, pode vir. Eu tenho o Malcom ali, velocidade. Eu tenho o Marco Leonardo ali, que parte para cima também dos zagueiros. Milinkovic, que parece lento, mas vamos lá, 2 passadas dele, ele já está dentro da área. E o passe. Né? Então, assim, eles têm armas também acerta importantes. Muito então, bom no passe. Precisa ver essa estratégia, estudar direitinho, conversar com os jogadores, passar realmente exatamente o que é, como é a característica do time, para poder entrar e jogar 90 minutos, né? 90 minutos. Um jogo como esse são 90 minutos. Que eles mostraram contra o Manchester que eles jogam até o juiz... final do jogo. Pedro, quero te ouvir também sobre esse tema. Por favor, fale sobre Fluminense Al Hilal, como é que você vê esse jogo, como é que você vê a abordagem para essa partida. Ô Mota, a gente tem 4 exemplos, né, de abordagem do Fluminense em jogos desse Mundial. A primeira contra o Borussia, de um Fluminense jogando. A segunda contra o Sandy, o Fluminense tomando susto, tendo que sair para jogar. A terceira, uma marcha um pouco mais lenta, né, uma Mamelodi. E a quarta, de uma estratégia muito bem definida de saber que talvez não tivesse a bola, um gol no início, se fecha e aproveitando quando tiver os espaços. Me parece que o Fluminense encara o Hilal muito como encarou a Inter de Milão. É um time não europeu fora da Europa, mas é muita qualidade com a bola no pé. É muita gente de qualidade nesse time. Não me imagino se abrindo, se lançando como fez contra o Borussia, tentando, sabe, controlar desde o início ali para ter a bola para sufocar, que acho que pode ser surpreendido, certo? Nessa retomada. Contra o segundo jogo, no segundo jogo contra o Santos também não é o mesmo nível de adversário, nem no terceiro jogo. Então acho que vai dialogar muito mais com as oitavas de final do que exatamente com os jogos da primeira fase. Sim, um Fluminense que vai buscar uma estratégia sobre se defender. Renato deve começar a montar o time pensando primeiro em quem substitui o René e como ele monta essa linha. A ideia de montagem de linha de defesa para as oitavas deu certo. A ver como vai ser essa montagem, se vai ser repetida, pequenos ajustes, muitos ajustes. Então o Renato acho que vai partir de trás para frente. E quando tiver a bola, tentar ser letal como foi, seja com o Cano, seja com o Ares, seja com o Hércules chegando para finalizar. Mas acho que essa estratégia, acho que foi o Birner que falou também sobre isso, né? Ela vai dialogar mais com o jogo das oitavas do que exatamente com momentos da primeira fase de ter muito a bola. Valeu, Pedro. Queria te agradecer todas as informações de Fluminense Al Hilal. A gente vai agora. Se qualquer novidade aí, eu sei que houve um atraso no voo. Já a turma vai chegar por aí. Qualquer coisa, é só gritar que o espaço é seu, Pedro. Falou, Felipe. Um abração para todo mundo aí. Valeu. Vamos agora para aquele momentozinho que o comentarista adora. Adoro. Que é o touch. Muito bom. É o touch com Birner, com Zé Elias, com... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a partida entre Fluminense e Al Hilal. Tem tudo para ser um jogaço. O Fluminense venceu bem a Inter de Milão, mas o Al Hilal também, pessoal, jogou muito contra o Manchester City, eliminou os ingleses, né, que eram um dos favoritos a ganhar o Mundial, e o Al Hilal ganhou, né? Então tem tudo para ser um jogaço. Essas 2 equipes aí vêm muito bem. Deixa eu trazer notícias atualizadas aqui do Fluminense, para você ficar por dentro aí. O Tricolor treinou hoje, mantendo aí a preparação para a partida de sexta, e as 2 equipes aí defendem longa invencibilidade. Tá aí o Cano comemorando o gol contra a Inter, que o Fluminense mantém aí a invencibilidade contra o Al Hilal. E o adversário, pessoal, vocês viram aí o bicho que eles ganharam? Rapaz, que bicho, hein? Adversário bilionário e temporada exausta. Entenda como chega o Al Hilal para enfrentar o Fluminense. Rapaz, eles ganharam do Manchester City lá, se eu não tiver enganado, o bicho foi 3 milhões para cada um. 3 milhões para cada um de bicho. Rapaz, que loucura. Vamos ver aí. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.